Hoje nós vamos ter um tempo aqui de oração, porque eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter qualquer coisa. Nós podemos ter a religião evangélica, nós podemos ter a religião católica, nós podemos ter o espiritismo, nós podemos ser ateus. Sem o Espírito Santo, nós podemos ser qualquer coisa. Mas não tem como ser um cristão sem o Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso a Jesus, pode sentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tá bom o som aí, ó? Tá bom aí? Maravilha. Joia. Bom, como a gente, só para você se adaptar, nós passamos a ter o nosso culto de quarta-feira com a temática padrão do culto, tanque cheio. Diga tanque cheio. Mais forte, tanque cheio. Então, quando você for convidar alguém, você fala assim para ele, ó, vamos lá na quarta-feira tem o tanque cheio. Aí ele, ué, o que é isso? Fala, é um culto que a gente completa o tanque da fé, da esperança, do amor, da perseverança. Amém, amado? Então, tanque cheio. Não é culto tanque cheio, não é noite do tanque cheio, é tanque cheio. Diga tanque cheio. Diga tanque cheio. Então, sempre você vai usar essa linguagem, porque a linguagem é muito importante, porque é uma linguagem para alcançar também. A gente pensa muito nisso. Você está lá no seu trabalho e tal, a pessoa fala, o que você vai fazer hoje à noite? Ela fala assim, eu vou no tanque cheio. Hã? Tanque cheio. Entendeu a diferença? Vou no tanque cheio. O que é isso? Posto de gasolina? É bar para a gente encher a cara? O que é isso? Não, é uma noite que a gente tem lá para encher o tanque de fé e tal. Vamos comigo. Dessa vez eu não vou, mas na outra eu vou. Então você não falou culto, você não falou nada. A pessoa falou, interessante, tanque cheio, né? Interessante, interessante. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós e em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Diga amém. Jesus disse, eu vou dar autoridade para vocês. Se tem um dom que quem tem, olha, se ele não foi muito doutrinado na palavra, se ele não está enraizado numa igreja, se ele não tem um pastor ali no qual ele se submete, é o dom de maravilhas, o dom de revelação. Porque não é porque você estuda, a gente conhece a palavra estudando a palavra. Mas isso Deus resolve dar para mostrar a graça, o poder. E é um negócio assim extraordinário. A pessoa chega e chama a pessoa e fala da vida da pessoa. Há uns meses atrás eu fui pregar numa igreja e eu contei aqui. E eu estava jantando. E aí o pastor mandou uma mensagem para mim. Ô Paulo, você não quer receber uma oração de um profeta aqui da igreja? Ele falou comigo, eu estava meio sem graça de falar com você, mas só para não ficar aquele negócio, sei que é tarde, era 11 e pouco. Falei, não, vou. Aí 11 e pouco eu fui lá na igreja, aí batemos um papo, ele falou, vou orar. Orou por mim e pela minha esposa. Aí ele orou. E quando ele acabou de orar, ele, assim diz o Senhor. E ali, irmão, pelo amor de Deus, pensa naquela experiência de você ouvir ali Deus falar com você, através de um homem de Deus. Mas ele está lá na igreja há muitos anos, ele está lá sendo cuidado, ele está lá sendo pastoreado, ele não está rodando, não, ele está ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando não tem uma pessoa dessa, tem um dom desse, meu Deus do céu, é um problema enorme.
É um problema de caráter, é um problema de integridade, mas Deus usa. Ele vai lá no altar, fala, como é que você me explica isso? Aí eu vou falar, como é que você me explica que Deus usava Sansão? Vamos para a Bíblia daqui a pouco. O cara que fez o que fez e Deus usava ele. Ele ia brincando e Deus usava ele. Então, dons. Mas o Espírito Santo, ele não quer fazer da gente um espetáculo daquilo que Deus pode fazer. O Espírito Santo, ele quer transformar a nossa vida, amém? E cristianismo não é feito sozinho. Você não consegue ser um cristão. Você consegue largar o pecado sem o Espírito Santo? Consegue. Você consegue entregar seu dízimo sem o Espírito Santo? Consegue. Consegue entregar uma oferta sem o Espírito Santo? Consegue. Você consegue ler a Bíblia sem o Espírito Santo? Consegue. Mas você não consegue ter vida com tudo isso se o Espírito Santo não tiver. Fala que não consegue? Claro que você consegue. Se alguém te ensinar a Bíblia, só que conforme você vai aprender, Deus não tem jeito. Aí o Espírito Santo vem e nos enche e nos dirige. Sim ou não? Sim ou não? Boa. Não adianta, sou da religião A, B. Porque eu tenho minhas crenças. Suas crenças, sinto muito, me perdoe a franqueza, mas é melhor você voltar chateado com a verdade do que alegre viver numa mentira. Amém ou não? Amém ou não? Vamos encher o tanque aqui ou não? Vamos encher o tanque. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu vou dar uma autoridade para vocês. Eu vou dar um poder. E esse poder não é porque você merece, não é porque você foi feito de um material extraordinário. Não, esse poder tem um propósito. Diga, esse poder tem um propósito. Mais forte, esse poder tem um propósito. Escute, sem esse poder, você vai frequentar a igreja, você vai servir em algum lugar, no ministério, você vai fazer muita coisa sem esse poder. Mas com o poder é diferente. Com o Espírito Santo agindo é diferente. Com o Espírito Santo te guiando é diferente. Por exemplo, sem esse poder, qualquer tipo de imprevisto, de intempério, de situações, vai te esfriar na fé. Você vê uma notícia na internet, você vê no jornal, sabe, a política vai esfriar você, porque você vai estar baseado nas coisas externas. Por isso que muitas pessoas estão na igreja e elas acabam desistindo da caminhada da fé. Por quê? Porque ele está procurando um emprego, ele está procurando uma cura, ele está procurando uma mulher para casar, um homem para casar, ele está procurando ganhar dinheiro. Essas coisas acontecem quando vocês estão no reino de Deus, quando nós estamos no reino de Deus, mas debaixo de um propósito, e não debaixo do princípio único estabelecido sobre isso. Eu já contei aqui de uma pessoa que eu vi na igreja, falei, rapaz, você está aqui na igreja, que benção. Eu vi, muitos anos atrás, eu vi que vai começar uma série aí, uma campanha de 7 semanas e tal, e eu estou precisando arrumar um emprego. E, primeira quarta-feira ele estava firme, segunda quarta-feira ele estava firme, a terceira quarta-feira ele estava firme, porque ele foi falar comigo, eu conhecia ele, e de repente ele sumiu, não veio mais, tal. Poxa, estou lembrando daquele amigo, não veio mais. Aí eu encontrei com ele na cidade, feliz. Pastor Paulo, tudo bem? Quanto tempo? Eu falei, irmão, você me abandonou, você me deixou, o que aconteceu? Nada. Rapaz, não é que esse negócio da campanha funciona mesmo? Eu falei, é mesmo? Que bem. No terceiro dia da campanha eu já arrumei o emprego, aí eu já resolvi o que eu estava querendo. Eu fiquei igual essa carinha que você está aí. Eu falei, entendi, irmão, entendi. Não, maravilha, mas alguém está tocando aqui, ó. Eu entendi, que maravilha, mas tá bom, aparece lá na igreja. Ele não voltou mais. Então, sem o Espírito Santo, é assim, você desanima, entendeu? Você fica meio borocochô com algumas coisas, mas com o Espírito Santo, ele te dá o poder de perseverar. Aquele que perseverar até o fim. Quem está comigo, diga amém. E aí tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Bom, se o objetivo não é eu me mostrar, é um objetivo, abençoar outros. Diga, abençoar outros. Quando Deus se revelou a mim e me encheu do Espírito Santo, eu estava num culto de oração, numa terça-feira, dobrado no meu joelho, no cantinho da igreja, e ali o Espírito Santo me encheu, eu comecei a falar em línguas e tal,
E dali começou a startar coisas na minha vida. Mas eu não imaginava ser ou me tornar o que eu me tornei. Estava lá trabalhando e maravilha, servindo na igreja e glória a Deus e bora para frente e crescendo no conhecimento e tal. E pá. Quando eu vejo, Deus me leva num propósito que eu nunca imaginei. E o meu propósito é servir outro. O que eu estou fazendo aqui? Estou servindo outros. O Espírito Santo não me encheu para eu ficar num pedestal sendo adorado e glorificado por aquilo que o Espírito Santo me encheu para fazer ou me capacitou para fazer. Ele me encheu para fazer e eu preciso ir lá fazer. Quem já viu aqui uma pedra de disco de esmeril? Quem já viu? Quem já viu? Ah, a maioria já viu. Então, você pega aquele negocinho do meio da pedrinha do esmeril, ali tem todos os dados e configurações para comprar um novo disco. Quando você vai comprar um novo disco, ele vai desse tamanhozinho assim, ó. Aí você chega no cara da loja e fala assim, ó, eu preciso de um disco desse daqui. Aí ele pega, tá bom. Aí ele vai lá dentro, e aí ele volta com um disco desse tamanho, sim ou não? Sim ou não? A primeira vez que eu fui comprar um disco, eu falei para o rapaz, não é esse não, é o tamanho menor. Aí ele falou, não amigo, é o seguinte, usa ele lá, que você vai ver que ele vai ficar desse tamanhozinho. Ele é grandão mesmo. O Espírito Santo na nossa vida é para isso. O que sobrar da gente, a gente vai para o céu. Bora, passar a eternidade, novo nome, novo corpo, glorificado. Amém? Mas a gente tem que se gastar aqui nessa terra. Não é só por causa de você. Eu trabalho por causa de mim. Eu estou na tesouraria por causa de mim. Eu estou na recepção por causa de mim. Não. Você está aqui se enchendo do Espírito Santo para cumprir um chamado de Deus na sua vida. Não, eu não tenho chamado para ser pastor. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? 500 pessoas, 10 pastores. 490 não são. Você conhece alguma igreja que tenha 490 pastores e 10 ovelhas? Você conhece alguma? Tenha. A quantidade de pastor, ela é proporcional à quantidade de pessoas. Você tem, eu tenho 8 pastores. Eu fui numa igreja que eu falei assim, eu tenho 17 pastores aqui. Eu olhei a igreja, um pouquinho maior que a nossa. Eu falei, caramba, tem mais cacique do que índio aqui na tribo. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. Diga, Deus é um Deus de propósito. Agora, para você cumprir esse propósito, você tem que se encher do Espírito Santo. Diga, para eu cumprir, eu tenho que me encher do Espírito Santo. Mas sabe por que hoje, mais do que nunca, você tem que estar pronto? Que Satanás vai fazer de tudo para esvaziar você do Espírito Santo. E há 2000 anos Jesus já tinha falado, mas cada vez está ficando mais atual. Sabe o que ele falou? Está lá em Mateus 7,15. Coloca aí, Mateus 7,15. Diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora, me explique como que Jesus está dizendo que alguém que expulsa demônio pratica o mal. Porque vai ter os falsos profetas. Vai ter aquele que está ensinando você a dizimar e ofertar por causa simplesmente do seu dinheiro.
Vai ter aquele que vai estar ensinando você a honrá-lo simplesmente porque ele quer explorar você. Vai ter aquele que vai encontrar pessoas carentes e que ele vai estar sempre dando uma palavra de destino. Por quê? Porque aquela pessoa, ela precisa daquilo, então ela gosta. Vai ter aqueles que vão saber aonde devem investir seu tempo, porque vai saber, vai colher alguma coisa. Agora, isso é problema de cada um. Eu não vou deixar minha fé abalar por causa de maus exemplos. Você não pode deixar a sua fé abalada por causa de maus exemplos. E muitas vezes tem um próprio irmão do lado. O irmão que de repente ele está ali do lado e ele está dando um mau testemunho. E você fica com a sua fé abaladinha. Ah, eu estou tão chateado. Você viu o irmão saiu da igreja, está fumando, está bebendo, está prostituindo. Mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Qual o problema disso? Você não pode esvaziar seu tanque da fé por causa disso. Ah, estou tão desanimado com a igreja, viu? Tanto escândalo, não sei o quê, é política, é não sei o quê, não sei o quê. Você conhece a Bíblia? Conheço, mas Jesus falou que vai ter, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É claro que atrapalha? É claro que atrapalha. Claro, vamos ser maduros. Atrapalha. Você está lá, né, se enchendo de Deus e de repente tem uma situação complicada de um pastor, de um líder, de um irmão. Mas deixa eu lembrar você, não encha o seu tanque de confiança no homem, porque maldito o homem que confia no homem. É isso. Não é que você fez um negócio com alguém de palavra, problema seu, não é esse. O problema é quando você coloca as suas expectativas em alguém. Apóstolo, graças a Deus, eu estou numa igreja que é uma igreja séria, é uma igreja que tem um homem de Deus, graças a Deus, e mesmo assim você não pode pôr sua fé em mim. Mesmo assim, é inadmissível, está repreendido em nome de Jesus, mas se amanhã eu chuto o pau da barraca, você diz, depois que o apóstolo desviou, fiquei tão chateado que até eu desviei. Conversa para boi dormir. Porque se alguém desvia, eu conheço tantos pastores que desviaram, pastores que se separaram, pastores que viraram do avesso, vida que segue, sem problema nenhum. Posso não trazer aqui, posso até ficar com um relacionamento mais de longe, ou nem ter relacionamento, mas eu vou deixar o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, o que o Espírito Santo fez por mim, porque um ser humano desanimou na fé. Você já viu alguém no trabalho que de repente alguém roubou, ou de repente alguém foi demitido, e ele ficou tão chateado que ele saiu também do trabalho? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Quem conhece alguém? Você, olha, o senhor mandou embora meu funcionário, o seu funcionário, eu estou tão chateado, porque ele é meu amigo, eu quero pedir conta também, vai ficar nós dois desempregados. Você conhece alguém que fez isso? Mas na igreja está cheio de gente que se encontra dando cabeçada. Não. Depois que aquela família se esvaziou, eu também esvaziei. Ei. Essa família, nem eu nem ninguém morreu para te empoderar. Mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da tua vida. E é Ele que te enche todos os dias da tua vida. Aleluia! Para de conversa fiada, irmão. Para mim a religião é do meu jeito. Do teu jeito, se for do jeito de Deus, eu estou dentro. Mas se do teu jeito não é do jeito de Deus, vai dar com os burros na água. Quem está aqui? Tanque cheio? Está enchendo o tanque aí? Aqui é o único lugar, irmão, que você chega e fala assim, completa. Pode encher. Mas no posto de gasolina 6,39... põe vintão aí. O negócio é feio, irmão. Escute, o que tudo isso tem a ver? Não se murche por decepcionar-se com alguém. Amém, amado? Tem outros que se deixam murchar pelas investidas do inimigo. É uma luta, é um desafio. Mas Jesus falou, eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar poder para vocês. Eu não vou tirar o problema de vocês, mas eu vou dar poder para vocês pisarem em serpente. Eu vou dar poder para vocês terem uma vida santa. Quem está aqui? Eu vou dar poder.
Então esse poder, você não vai na força da tua mente, na força do teu braço, na sua intelectualidade, você não vai nesse poder com essa atribuição. Você vai porque você confia na palavra, você entrega a Deus, você é dependente de Deus. Eu demorei anos para descobrir uma das coisas mais difíceis. E você que é colérico, Dani, presta bem atenção, que é colérico, é que a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de saber que está tudo sob controle. E aí chega o Espírito Santo, bagunça tudo, sabe para quê? A gente aprender a depender dele. Vem a coisa que você fala assim, mas como que aconteceu? Meu Deus! Aí o Espírito Santo treinando você, eu quero ver se você vai depender de mim. Então, eu e você não vamos depender de nós mesmos. Bate no peito e fala assim, eu não posso fazer nada sem o Espírito Santo. E quem disse isso não foi você, foi Jesus. Jesus bateu no peito e falou, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa, mas aquilo que Deus quer que a gente faça, sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue fazer. O que faz uma pessoa viver no pecado? A falta do Espírito Santo. É simples assim. Vamos inventar alguma coisa para... vamos inventar? Não, não vamos inventar. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue ter uma vida de pecado. Eu peco. Às vezes eu... Só que você pensa que pecar, será que ele traiu? Será que ele não sei o quê? Não, a gente peca, a gente pode falar uma coisa indevida, a gente pode num trânsito não dar um bom testemunho, a gente pode ser rude com alguém, a gente pode tomar uma decisão equivocada que feriu pessoas. Então a gente erra, a gente peca, mas a gente viver na prática do pecado não enche o tanque. Não enche. Machuca, gente. Eu tenho uma moto, lá só pode gasolina. Se eu colocar óleo diesel, estraga. Se eu colocar álcool, estraga. Porque ela funciona com gasolina. O crente não funciona com pecado, irmão. O crente funciona com santificação. Por isso o tanque cheio, baseado no texto. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos o vosso tanque do Espírito Santo de Deus. Você tinha que ficar um pouco mais alegre, tá? Mas tá bom. Eu falei tão mansinho com você. Hebreus 4:12. Quem está sendo cheio do Espírito Santo? Por causa disso aqui, ó. Você vai ser cheio do Espírito Santo assim, ó. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva. É o quê? É o quê? E o quê? Diga viva e eficaz. Diga viva e eficaz. Diga viva e eficaz. Ela é viva porque ela dá vida para você. E ela é eficaz porque ela funciona. Por isso que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fundar um estilo de vida. Você quer seguir uma religião? Sinto muito, aqui não é seu lugar. Porque aqui a gente não segue uma religião. A gente segue um estilo de vida. Tem outros lugares, pode ser outras religiões que vão te ensinar uma religião. Ah, eu acredito muito nisso daqui. Ah, porque minha mãe me ensinou isso aqui, lá em casa a gente é isso aqui, e a gente vai morrer com isso aqui. Ok, direito de cada um. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e agora julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha isso aqui, esse versículo aqui é um dos versículos que me trouxe libertação de pecado. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Quando eu aprendi esse versículo, eu falei, Jesus, que maravilha! Para eu viver em pecado, eu tenho que esconder. E eu vou esconder de quem? Se o Senhor está vendo tudo. Ah, que maravilha! Não peco mais. Acabou. Estou fora. Não vai dar certo. Porque o meu negócio não é com gente. O meu negócio é com Deus.
Agora, é claro, vou abrir um parênteses aqui, vou dar uma mexida aqui, porque nós estamos num tanque cheio. Amém, amado? Amém, amado? Se você for de gasolina, aqui nós estamos enchendo com o Espírito Santo. Se você for de álcool, vai dar problema. Mas se você for do Espírito Santo, vai ficar ótimo. Escute isso aqui. Lembra de uma época, quem é mais das antigas, que as pessoas, elas pecavam escondido. É ou não é? Não, é ou não é? Pecava escondido. Escondido e tal. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ia lá, pecava escondido. Chegava na igreja, glória a Deus, aleluia. Tem muitos assim, mas hoje está normal as pessoas terem ambientes de pecado, estilo de vida de pecado, e postar, e se expor. E ai de alguém que falar alguma coisa. Você não está entendendo. Isso é de acordo com cada um. Como que a pessoa vai estar cheia do Espírito Santo se nem constrangimento da prática do pecado ela tem? Será que eu estou criando um evangelho novo? Será que ninguém quer saber dessas coisas? Será que é assim que a gente vai entrar? Irmão, nós não vamos entrar nesse jogo. Nós vamos entrar no jogo de apóstolo Paulo, qual que é? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, porque é isso que vai, é isso, irmão. Olha aqui, irmão, eu vi uma pesquisa, os últimos 5 anos, a igreja evangélica regrediu em número de conversões, mas aumentou consideravelmente o número de migrações. Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá. A pastora deu um dado aqui. 73%, ou não, apenas 13% das pessoas falaram de Jesus durante toda a sua vida e levaram pessoas a Cristo. Por que será que isso acontece? Imagine se cada um aqui, que está hoje, nós não vamos pegar ninguém que está na internet, nem que está em casa, que está hoje aqui, cheio do Espírito Santo. Nós vamos orar daqui a pouco, Deus vai batizar, falar em línguas, curar, revelar. Amém, amado? E a gente sai e até o final do ano continua com a mesma estatística. Nossa, mas aquela quarta-feira, hein, pastor? Que tremendo, hein? Olha, pastor, tive uma visão. O outro, nossa, pastor, eu estava com um problema na coluna, nunca mais tive problema na coluna. Olha, pastor, eu estava desempregado, no outro dia eu arrumei um emprego. Olha, pastor, meu salário era 5, no outro mês foi para 10. Olha, aquela quarta-feira mudou a minha vida. Ótimo, mas a vida de quem foi mudada pela vida que o Espírito Santo mudou a sua? Vamos pensar. Porque você quer milagre, você quer com o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, eu queria ser cheio, eu queria, você quer para quê? Você quer para quê? Esse dia eu estava brincando com a Alessandra, falei assim, nega, a gente precisa estar pronto para receber 30 milhões de reais. Não, a gente tem que estar pronto, vai que Deus faz um negócio para a gente receber 30 milhões de reais. Não sei. Não sei, de repente a gente tem um parente aí em algum lugar. Não sei. Vamos tirar o dízimo. Começamos a brincar, tirar o dízimo, dar uma oferta, tal, abençoar não sei quem, abençoar não sei quem. No final eu falei assim, Deus, pode me dar os 30 milhões que eu sei o que eu vou fazer. Agora tem gente que receber 5 mil hoje, a primeira coisa que ele faz é, eu vou cair nesse mundão afora. Ele chega domingo, cadê o irmão que ganhou 5 mil? Vi postando uma foto lá em Ubatuba. Pode ser cheio do Espírito Santo? Não pode. Não pode. Escute. Olha aqui. Leia comigo Atos 1. Atos 1:4. Certo. Antes de eu ler, eu esqueci de uma coisa aqui. Se você não tapa as suas brechas, é uma caixa d'água que recebe água
está vazando. Ela não enche. Ela não enche. Tenta encher um copo d'água que está com um furo. Ah, mas se colocar bastante água, mas vai vazar. Com menos água, não vaza. Eu tive que andar 200 quilômetros de moto, a cada 20, 30 quilômetros tinha que parar e encher o pneu, até arrumar um lugar que consertasse ele. Por quê? Porque apesar de ser pouco o que estava vazando, eu enchia e vazava. Eu enchia e vazava. E pensa a tensão de andar quase 200 quilômetros, não arrumar um borracheiro, porque o borracheiro veio de estrada que mexia com o caminhão, e aquilo ali não era. Até que um cara falou, nossa, eu vou colocar um negócio de caminhão aqui, mas também você vai chegar na sua casa. Você pode pôr de caminhão, de avião, de navio, você faz o que você quiser aqui, mas não aguento, uma tensão. Ele colocou um enxerto lá, um negócio que dá para ir para a lua. Não está até hoje, porque eu tive que trocar o pneu. Ganhei da minha filha e do meu filho um pneu, porque não dava. Ele já estava mais careca que o pastor Jefferson, já não dava. Desculpa aí, pastor Jefferson. Um minutinho que eu esvaziei, tá vendo o problema? Tá vendo? Esvaziei demais aqui. O que eu quero dizer para você? Talvez você está assim, queridão, está rindo de si mesmo. Você vem domingo e faz assim, segunda, aí chega a quarta, quinta, aí chega domingo, ei, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Porque o Espírito Santo não tem um limite. Meu pneu é 42 libras. O Espírito Santo é enchei-vos, 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 enchei-vos. Enchei-vos. Hoje você está cheio, amanhã você está mais cheio, amanhã você está mais cheio, amanhã você está mais cheio. Mas se tem uma brecha do inimigo ali, vai vazando. Só que o inimigo, ele não tem postura, irmão. Porque quando ele vê que só vazar não dá, ele começa a jogar na cara do crente. Eu não sei você, mas eu sei o que é o diabo jogar na minha cara. Começou a ir na igreja, o pastor está falando e você não está fazendo. O que você vai fazer lá? A hora que você mudar isso, você volta. Ainda bem que eu não acreditei nessa mentira. Porque não é a hora que eu vou me encher de mim mesmo, que eu vou buscar a Deus. É na hora que eu chego vazio de mim mesmo, que Deus pode me encher dele. Ah, pelo amor de Deus. É assim. Aí Atos 1,4 está dizendo que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Diga, espere pela promessa. Espere pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde eu fui cheio, porque eu fui cheio, é por um propósito. Você é uma brasa viva que vai pegar aquela lenha verde e vai pôr fogo nela, e aí ela vai pôr fogo no outro, e o outro vai pôr fogo no outro. Porque você está aqui porque um dia, além do Espírito Santo, houve uma pessoa que colocou fogo em você. Agora, e você, está colocando fogo em quem? Porque, meu irmão,
O que a Bíblia fala? Buscai em segundo lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. E o que vai acontecer com as demais coisas? Vos serão acrescentadas, mas a grande maioria, por causa das coisas, deixa Deus em segundo plano. Irmão, quem põe Deus em primeiro plano, a gente sente falta dele. Eu estava ali agora, até encaixa na mensagem, eu cheguei, encontrei com a Hilda, cadê a Hilda? Ah lá, Hilda, encontrei com ela e falei, Hilda, não vi você domingo, não vi você segunda, e você não é de faltar. Aí ela falou, nossa, você nem imagina, aconteceu isso. Por que eu senti falta da Hilda? Porque ela está sempre presente. Agora, quantas pessoas, às vezes, ela vem 2, 3, 4, 5 vezes, a gente não vê tanto, e a gente não nota a ausência. O que nós fizemos? Para ajudar essa pessoa a ser cheia do Espírito Santo, tem um GPS, tem um grupo para sempre, que você está conectado com alguém. Eu não vou lembrar de todo mundo na igreja, e nem quero. Por quê? Não quero, porque eu quero que essa igreja de 200 vai para 400, vai para 3.000, vai para 5.000, e você não vai conseguir, mas você consegue com um monte de pessoas, com vários GPS, empoderar pessoas, cuidar das pessoas, para que ela mantenha o seu tanque cheio. Tem alguém para celebrar aqui ou não? Escute, eu posso dar poder para uma pessoa, porém permanecer no poder é outra. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar. Hoje a gente tem que ensinar, não ensinamos e não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Não adianta, não cremos, não ensinamos. Mas eu prefiro acreditar assim. Não tem problema nenhum. Mas você não vai ouvir nós ensinarmos você isso. Por quê? Porque se eu tenho que me encher, não tem nada garantido. Se eu não vou enchendo o pneu, eu não chegava na onde eu tinha que chegar. Por quê? Ele esvaziou. Eu falei, não, estou tranquilo. Vai encher meu pneu. Estou tranquilo, eu não tenho promessa. Deus prometeu que eu vou chegar e o pneu murcha. Não, porque Deus prometeu que eu vou chegar e o pneu murcha. Deus prometeu que eu vou chegar. Eu enchia, andava 20 quilômetros, enchia, andava 30 quilômetros, enchia. Aí eu cheguei, mas eu perseverei. Quem está ali? Quem está aí? Então, existe um porquê. Escute isso aqui, ó. Por isso que o poder tem que ser gradual de Deus. Se Ele enchesse a gente com todo o poder, sabedoria, conhecimento, a gente virava do avesso. Porque é bíblico. Olha o que está em 1 Timóteo 3,6. Por isso que é processo. Eu queria tanto, tem tantas coisas que fazem mais de 10 anos que eu sabia que eu tinha condições de fazer. Sabia, dentro de mim eu sabia. E que eu nunca fiz tanto como nesses últimos 2 meses, atender pastor. Um pastor em Belo Horizonte pegou um livro meu, encontrou o meu telefone, me ligou, ficou 50 minutos hoje comigo no telefone, e amanhã tem mais 50 minutos. Por quê? Porque uma coisa é o que Deus chamou você para fazer. Outra coisa é o tempo para Deus preparar você para fazer. Tem alguém aqui ou não? Agora, por que é assim? 1 Timóteo 3,6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação. Olha que interessante, eu nunca prestei atenção nessa palavra. Na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Isso não está falando da vida do velho homem, isso está falando da vida da nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E se fez novo por quê? Porque o Espírito Santo nos encheu. Quem está aqui? Quem está aqui? Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura agora.
Então, nunca nós vamos ter problema com os ex que chegaram aqui. O que a Bíblia diz é os que estão aqui com as práticas do ex, se dizendo irmão. É isso que está na Bíblia. Deus não falou na palavra de Deus para nos afastarmos de quem não tem o Espírito Santo. Deus falou, através da sua palavra, para nós nos afastarmos daquele que, dizendo-se cheio do Espírito Santo, vive como quem não tem o Espírito Santo. Está na Bíblia, irmão. Sou eu que inventei, não. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que um poder para fazer graça ou para ser reconhecido. É a vida de Deus na nossa vida. Pode aplaudir mesmo. Aqui lembra de Sansão? Ele tinha poder, mas o seu caráter estava deformado. Mas Sansão era visitado pelo poder do Espírito Santo para cumprir um propósito. O dia que Sansão ficou brincando, e ele falou: pode vir. Ele estava sozinho. Para quem não lembra da história, ficou cego, virou chacota, virou palhaço. E a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Ah, que coisa maravilhosa, hein? Ah, que coisa tremenda. Eu não quero. É igual homenagem, irmão. Irmão, faz homenagem para mim enquanto eu estou vivo. Esses dias eu andei indo em muito velório. Gente, não adianta fazer homenagem para quem está morto, irmão. É coroa de flor para tudo quanto é lá. Me dá uma rosa, pelo menos, em vida, para eu cheirar a rosa, e não para ficar cheirando rosa. Entendeu ou não? Não entendeu? Fica, vocês entendem. Fica cheirando rosa, fica cheio de plantinha em volta, sei lá, assim, ó. Ai, como ele era bom. Eu nunca disse que te amava. Agora, não adianta, não estou nem ali. Não olha com essa carinha, não. Melhora essa cara. Ué. Porque ali já não faz mais sentido. Irmão, a Bíblia diz que quem perder a sua vida, ganhá-la-á. E quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ali, naquele dia que você está assim, ó. O que foi, foi, irmão. Ali não adianta mais. Você está com medo, né? Faz assim, ó. Faz assim. Nossa, caiu outro. Faz assim, ó. Nesse dia, diga, nesse dia, já foi. Agora dá uma respirada. Então vá por todo mundo, pregue o Evangelho, ganhe almas. Por quê? Porque os mortos não pregam, mas eu e você que estamos vivos, sim. Aqui, ó, está aqui, eu vi o Renato agora. Não tinha visto o Renato. A esposa dele faleceu domingo. Foi lá fazer o sepultamento. Hoje é quarta. Agora que eu vi ele. Está aqui, ó. 4 dias depois. Tem gente que por causa do Covid não voltou até hoje para a igreja, está com medo do Covid. Ei. Perdeu a mãe num dia, fui lá. 2 dias depois, estava na casa de Deus. Não consegue fazer isso sem o Espírito Santo. Não consegue. Não consegue. Mas com o Espírito Santo nós sabemos que temos uma garantia eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, hoje o Espírito Santo quer te encher aqui de uma maneira extraordinária. Vem aqui o Ministério Louvor e quer te encher de uma maneira. Pastor Jeff, vem aqui. Ele quer te encher de uma maneira extraordinária. Mas não é para você voltar como se nada tivesse acontecido, porque vai acontecer aqui. Eu vi uma ilustração, eu achei extraordinário. Satanás, ele sabe como colocar uma isca para pegar o povo de Deus. Extraordinário isso, pastor Jefferson. Sabe como é que é? É uma ilustração de uma águia que estava com fome. Lá no Alasca, lá no meio da neve.
e procurando algo para comer. Não achava. E de repente ela vê um animal que caiu de um penhasco, bateu nas pedras, morreu e caiu no rio. E aí o que ela fez? Foi lá com as garras dela, cravou no bicho e começou a se alimentar. Só que ela não percebeu que ela estava indo em direção a uma cachoeira muito profunda, muito alta, na beira de um penhasco. Porque ela estava ali, ó, com a garra, comendo. Aí um outro animal gritou: Dona Águia, olha o penhasco. A Dona Águia nem bola deu. Continuou comendo o animal. O animal foi correndo: Dona Águia, o penhasco. E a Dona Águia, muito arrogante, disse assim: eu sei, minhas asas têm 2 metros. Quando chegar no penhasco, eu voo. Aí o animal foi embora. E a Dona Águia continuou comendo. Quando a Dona Águia viu que estava chegando no penhasco, ela foi voar. Quando ela foi voar, as garras tinham congelados no animal. E o animal era muito grande. Ela bateu as asas, não voou, caiu penhasco abaixo e morreu. O diabo sabe que ele não precisa tirar a carne da gente. Basta que a gente fique congelado nela ali. Deus não é incoerente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você está aqui hoje para se encher de Deus. Não se preocupe com quem não está. Se preocupe se você vai sair daqui hoje cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, com a mente transformada, com áreas da sua vida tratada, ou pelo menos encarando que precisa ser tratado. Quem está aqui, diga amém. Vamos nos colocar de pé. Pastor Jefferson, o louvor vai cantar uma canção. Enquanto o louvor estiver cantando uma canção, cada